Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Bem-vindos todos vós, bem-vindos todos nós, bem-vindos todos aqueles muitos e muitos que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos, com presença efetiva tanto quanto todos vós, todos nós. E mais uma vez, o efetivo de todas as nossas presenças, de aqui estarmos, no desígnio de que? No apóstolo de que? Adentramos, caminhamos e nos assentamos. Isto faz parte daquilo que sempre vamos evidenciar, o ato. Aquilo que dignifica o ato, sendo que o ato, eles não estão um pouco atrás e nem um pouco à frente, é absoluto. Sabe todos vós, no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, como sempre evidenciamos, apenas pelo apetite que reina aqui, e o apetite que reina aqui, sempre evidenciar. E vamos evidenciar algo, no princípio de todo o contato que teremos, manifestando este através deste, o espírito da natureza humana e espiritual, se comunicando através do espírito da natureza humana e espiritual. E todos nós que aqui reinam, todos, de todos os modos e de todos os campos de vida, do que significa este reino. Este reino significa não uma apóstrofe, mas uma magnitude. Reinamos pela magnitude, contudo, estamos despejados num grande mundo deste, por todas as partes, onde esta evidência desapareceu. Então, tratam-nos assim as grandes inteligências, de que assim, para todos que se manifestam, evidenciem o milagre, onde todos vão evidenciar o não milagre, onde todos manifestam-se pelo não milagre, pela dor do recôndito, onde sabidamente reinam. Então, para todos nós, assim o é, evidenciar que não há nada que podemos dizer aqui de cada um de nós, do que significa, de fato e de verdade, de toda a verdade, que por que reinamos nesta terra, e do modo que reinamos, e de muitos modos que reinamos, todos nós. É absolutamente todos nós. Se entendemos que reinamos por isto, por aquilo deste mundo, desde o princípio, de onde cresceram, num hábito absolutamente coletivo, do que reinaram desde pequeno, do que soberanamente cresceram e de que soberanamente ficaram bem grandes, e que quando ficaram bem grandes soberanamente, para todos aqueles que vieram pequenos para crescer e ficar soberanos, o que tratamos com eles? O que tratamos com todos os seres que estão à nossa volta? O que tratamos conosco mesmo? Sendo que o fundamento de onde não existia, existe, não existência existe. Todos vós, há muito pouquíssimo tempo, estavam então na não existência. E depois existiram através do quê? Do milagre. Cresceram através do milagre. Vossos ossos reproduziram-se magnificamente, vossos órgãos.
Este magnificamente significa que estamos evidenciando que é um milagre que realiza isto, já que não há nenhuma máquina possível, com tudo que este reino possa existir, tão soberano, tão arrogante de todas as partes, que pode realizar este feito. Apenas o milagre o realiza. E o milagre que realiza tem por si mesmo exatamente, dentro da lei, exatamente onde e de que tamanho pode estar. Senão ficaríamos gigantes imensos, com muitas léguas de altura, e ficamos exatamente onde consiste a lei, e consiste o conhecimento de cada célula, do tamanho que tem que edificar. Senão, alguns eram bem pequenos, outros gigantes, outros de outro modo, outros largos. Estamos equidistantes. E equidistante está todos nós deste milagre. Evidenciar o milagre, ora, isto combina com algo que foi e realizou e demonstrou o maior milagre possível dentro da era moderna, tão moderna, que são apenas 20 e poucos centenas de anos, que nada significa neste reino gigantesco, ancestral, do edifício do Espírito, antes mesmo de estar reencarnado nesta terra, antes mesmo de existir civilização, antes mesmo de tudo, onde já reinava em outras partes. E o milagre persiste. Então, no milagre que existe dentro da lei e de algo que faz realizar por si mesmo, porque não há placas indicativas, nem ilustrações, nem nada disto, existe o milagre em si mesmo. No tocante ao milagre, o milagre que somos nós, temos um cabedal de conhecimento em si mesmo, uma inteligência em si mesmo, uma competência em si mesmo, e tem algo que dignifica a existência, o verbo, já que o verbo articula circunstâncias e articula aquilo que temos de maior nesta terra, da natureza humana espiritual, o verbo. Nenhum animal, nenhum pássaro edifica o verbo, edifica o canto, edifica o chamado. Então temos para nós, daquilo dentro deste edifício crístico, o verbo. Então, num planejamento de maior inteligência possível, fomos assistidos, recebemos de presente como articular o verbo. E de que quando articulamos o verbo, ele faz. Então o verbo odiar, faz-se odiar. Produz a capacidade de redundar o odiar. É um verbo. Amar é uma capacidade de um verbo. Tem que ter um condicionante em si mesmo. Esse condicionante em si mesmo não é algo que podemos entender racionalmente do que seja. Então a razão, ela edifica algo em si mesmo. Aquilo que tem a propriedade de que, se não conter a razão, todo edifício da vida desaba. Então a razão, não é assim, tens razão, não tenho razão, ou podemos discutir a razão. A razão é um condicionante que temos da propriedade e natureza humana e espiritual. E ganhamos, sabe de quê? Do que em primeiríssimo lugar há do Criador. E tem um plano. E neste plano, como desde o princípio, poderíamos ter 10 léguas de altura ou ter deste tamanho o largo deste, faz parte de uma inteligência e tem um plano, e tem um mapa de nós. Quer dizer que dentro do reino da criação, da inteligência da criação, o plano é absoluto e reina em si mesmo. Ele não está fora para chegarmos lá. Ele reina em si mesmo, em cada detalhe de vosso organismo, do mais físico aos todas as camadas que são semifísicas, até tornarem-se aquelas que não desaparecem. Então algumas camadas vão desaparecendo para retornar depois. Isto faz parte de um plano e faz parte da lei. Que máquina
modifica isto. Então, naquilo que entendemos dentro deste grande mundo lá fora, aquilo que entendemos de nós no pequeno mundo lá fora, quer dizer que entendemos coletivamente o que somos, não originalmente o que somos. Isto apregoou Cristo. Se de vós o máximo. E o máximo redunda o quê? Que só algo maior do que tudo. E aquilo que havereis de perseguir o Criador. Já que quanto mais próximo disto, maior sereis. Mais possibilidade de podereis manifestar o Pai. Mais possibilidade tereis de averiguar e ter luz suficiente para saber. Se que não temos luz, o nosso saber é obscuro, lemos na escuridão, talvez seja isto. E perguntamos para os nossos semelhantes, está lendo no escuro como eu? Sim. Será? Deve ser isto. Então vai ser isto. Então o conhecimento sem luz está no escuro. E se ele está no escuro, lemos do modo que entendemos. Se cada um ler de um modo, será cada um de um modo. E o que é ler de um modo só, onde há luz? E no cabedal existencial do que somos, de que há um modo de saber disto. Sempre é inédito. Desde o princípio do que estáis nesta terra, por um instante era inédito, por um instante não era inédito, é absoluto. Quer dizer que por um instante, toda a legalização externa e o modo como entendemos lá fora e lemos no escuro, faríeis vós, faríeis todos nós. Então estamos num reino que todos dizem com muita tranquilidade de passagem. Todos. Não sobra nenhum. Sabe, sobra a história feita. Mas a história, ela é altamente, totalmente discutível, a não ser que seja e esteja numa equação exata. E a equação exata ela é absoluta. E o que é absoluto para nós? É que estamos no reino do milagre. Em primeiríssimo lugar, somos sustentados, mantidos. Somos ganhos de presente toda a razão, toda a inteligência. A manifestação e o verbo. Temos mais do que a concepção animal, temos a concepção do espírito. E a concepção do espírito concebe tudo e tudo através dela. E existe a concepção animal, que a concepção animal é o prodígio, o milagre que faz dos animais se reproduzirem e manterem suas espécies. Mas somos muito mais do que manter a espécie. Mas mantemos a espécie. E temos a concepção onde o animal tem a concepção. Mas podemos conceber algo. Podemos ter algo em nós que concebe. Podemos ter algo em nós que gera. Tem algo em nós que tem algo inédito, o conhecimento. Mas, qual é o conhecimento original em nossas vidas, se não o conhecimento de centenas de antepassados que passaram? Qual o conhecimento original de vossos ancestrais? Do anteriores aos vossos ancestrais, que foram repassados de um modo. E o conhecimento nosso dentro disso pode ser discutido e será discutível para sempre. E o que não é discutível? O Criador e a criatura e sua manifestação, sua mortandade, a capacidade de que vem para nós, de algo que vem para os nossos ancestrais e que, de fato, dentro de uma equação exata, está sentado neste assento.
E no prodígio do tempo, no prodígio de um tempo, que é a velocidade espiritual que nós temos, existe uma equação do tempo. Então a velocidade do espírito, que não está semi-paralisado, eles têm um tempo. E o tempo tem uma velocidade imensa. Qual a velocidade do homem? Sim, eles têm uma velocidade imensa. Quando entra no veículo, ele caminha quase na velocidade do som. Apenas isto. É a velocidade que temos. Tudo isto para unicamente não ir para frente. Retornar para a fonte, retornar para o original. Esta é a proposta de todas as inteligências que realizam esta obra. Estão indo para frente. Quereis o conhecimento mais à frente? A Big Maior pode dar. Um conhecimento um pouquinho à frente é a que seguramente algo vos tomará por completo. Nada sobrará de todo aquisitivo, entre débito e crédito, entre favorecimentos ou não, nada. E o que deixaremos desta terra poderá ser grande benefício, ou lastraremos um malefício. É uma equação exata. Nada pode discutir isto. É indiscutível. Então, dizeis assim para Bigmael, então é discutível o que deixarei nesta terra entre o malefício e o benefício? Não é discutível porque ele se fará e será visível, absolutamente e totalmente visível pelo Espírito, ele será exato. Podemos nós discuti-lo, mas a evidência do Espírito é exata, então ela que vale. O que deixamos nesta terra? E o que deixaremos nesta terra? Sabe quem virá? As grandes inteligências e as grandes evidências de que fará a lei para nós, e promulgará a lei, e do que é justo, e fará realizá-la. Então, em toda discussão que podemos ter dentro da lei, então podemos ter uma discussão na entrada, na passagem principal, e podemos ter todas as justificativas possíveis de nossos atos, não valerão. Vai valer aquilo que se manifestará. E só apenas as grandes seres que têm a visão saberão, e eles dirão para cá e para lá. Então, que tamanho temos neste mundo? Que levantamos pela manhã por quê? Simplesmente para ter esta grande revelação, mais nenhuma. E daquilo que está por vir, de seres que estão por vir, pelo milagre da capacidade de que existe esta possibilidade por si mesmo, ela se fará. Isto por si mesmo que se fará, quer dizer que é uma inteligência e um plano para tudo isto, e ele se fará. Mas entendemos nós, deste grande mundo, nesta grande era moderna, de que ficamos separados e temos uma inteligência separada que nós realizamos no nosso cérebro. Que temos uma inteligência de nossos intestinos, que nós realizamos ele. Não realizamos nada. Só recebemos e somos a capacidade de manifestar isto. Apenas isto. Manifestadores. Então, filhos existenciais. Então, lá fora são todos vós pessoas. Aqui dentro sois espírito, um ser espiritual vivente. Vindo do milagre, saindo do milagre. E o milagre vai ser e continuar transmutando e transmutando. Repetindo, lá fora são pessoas. Tem nomes, tem documentos,
Tem um sentido e direção da vida, da de sobreviver, de que passar para vossos filhos. Trabalharão muito por isso. E trabalharão por edificar até 10, 20 vezes do que precisam. Ou trabalharão e não terão metade do que precisam. Essa disparidade traduz no quê? Por isto aqui reinamos. E especialmente aqui reinamos, aqui já que existe a possibilidade de um espírito se manifestar. Isto quer dizer que este que tem a possibilidade de que faz possível que possamos manifestar, faz parte de um elo de que o milagre concedeu. Não há maioridade aqui. Uma matriz o fez e pode este realizar esta obra. Isto é tão simples e absoluto. Então não há uma pessoa maior aqui. Há um fenômeno, um tipo de fenômeno, mas todos trazem para esta terra um tipo de fenômeno. Onde está o tipo de fenômeno? É só isto. Não temos maioridade, não somos nada que é possível ser maior do que o outro. Já que o fundamento, no fundamento, fora do fundamento, existem pessoas de todos os tipos possíveis. E podemos declarar isto, podemos transmitir e retransmitir tudo isto através de tudo isto. Apenas que só algo que importa, aquilo que estamos acordados disto, estamos revelados disto. De outra forma, estamos tomados, mas temos a certeza que não estamos, porque todos os nossos semelhantes estão tomados também do quê? De si mesmos, que interpretam o mundo através de si mesmos. E o engano pode ser gigantesco. Primeiríssimo lugar, o Pai. E tendo a revelação de que o Pai, o Criador, não está em algum lugar, e que de lá ele rege, ele está na própria regência. Ele está na regência que está em vós, ele está na inteligência que está em vós, está na capacidade existencial de existir. Está na capacidade orgânica de estar aqui. Estará na capacidade orgânica que este orgânico está na hora e dentro da lei de não existir mais e será outro. Aquilo que reina entre nós e de que não há ninguém melhor e maior que o outro, está no fundamento, fora do fundamento. É o proveito do engano, que quem quer se aproveitar, que seja o maior, não é assim? Então, quanto mais esperto, quanto muito mais esperto, maior fica. E quanto maior fica, existem milhares que não são espertos. No fundamento, só há milagre. Mas quando não vemos o milagre e vemos o recôndito do que representamos nesta terra, do que entendemos que é, estamos num esquecimento espiritual, estamos lendo no escuro, sabendo no escuro. E não existe óculos para o escuro, só luz. Só luz não é escuro. Será que existe óculos para o escuro? Existe. Então tem uma luz dentro do óculos que traz a luz para o óculos ver. Então saibam todos vós aqui, estamos premiados. Seres inteligentes que aqui reinam, fizeram realizar uma obra. E fizeram uma cercania
de algo como um diamante mais rarefeito possível, de que todos os chamados externos diminuem muito. E algo como uma potência maior divina retém um pouco mais. Então, isto é sinônimo de algo numa equação exata que pode estar na física, na quântica, como quiserem, porque a ciência aqui do próprio homem, ele simplesmente constatou, ele não reusou a ciência, mas o que se a ciência constata, e ela é legítima, então a ciência tem equações exatas, perfeitas, einsteinianas, tanto que uma equação exata produz a possibilidade do homem construir um avião. Uma equação exata é capaz o homem de construir a possibilidade da eletricidade. É uma equação exatíssima. Se não for equação exata, ela não é. E se algo interceptar, ela não passa. Equação exata. Em todas as equações exatas, está no fundamento de origem. Então, quando temos essa constatação, procuramos as equações exatas na nossa vida e de nossa vida. Se existe uma equação exata para todos vós, da formação do feto que foi, de onde ele estava, como se alimentava, é uma equação exata, porque não há modo diferente. Senão, não há. Não há feto. Não há crescimento do feto. E não há o rompimento de algo que ele possa, do invisível vir para esta terra, não há. Então, numa equação exata, onde ficamos discutindo por todas as partes, coisas inerentes do esquecimento, onde estamos lendo no escuro, sabendo no escuro, discutindo no escuro. Qual é a equação nossa exata nesta vida? Primeiríssimo lugar, o Pai. E somos filhos do Pai. E o Pai não está em algum ponto. Ele está na totalidade da criação que faz gerar, que faz conceber. Não apenas gerar e conceber da natureza humana e espiritual, ele gera e concebe um universo. Mas ele não está longe onde vamos encontrá-lo. Ele está exatamente na criação, em vós. Ou pensais que sois tão esperto e que Deus esteja em algum lugar e ficamos deuses? O que há é que houve uma separação gigantesca na qualidade da evolução humana e espiritual, onde dividiu-se de tal modo que fomos formatados de modo que ficamos Deus. Mas quem sustenta disto é Deus. Mas achamos que somos os sustentadores de tudo. De quê? Então, se somos sustentadores absolutos e somos capazes da eternidade, então podemos dizer que somos deuses. Neste fundamento, em primeiríssimo lugar, o Pai, não é um conceito que trazemos. É uma equação exata e absoluta. Se nesta orbe de bilhões de seres civilizatórios, bilhões de seres que são visíveis, trilhões de seres que estão invisíveis, mas destes que estão visíveis todos, podemos sair daqui e ver todos eles que quisermos, e sempre estarão do mesmo modo, estarão visíveis. E neste civilizatório imenso em que viveis, todos vós, o civilizatório é importante, vós não.
Então o milagre desapareceu. E vive uma circunstância de seres que vão e vêm. E de todos os seres que pensam de que são maiores, estão conjugados este mundo todo. E podemos ler todos os jornais, podemos saber do conhecimento do mundo inteiro, de todas as aberrações, de toda a devastação, de tudo. Podemos saber que está devastado agora o milagre de um feto que está morto pela devastação. Então, um fato, a devastação. A devastação está em nós. Então é um critério, é uma revelação. Se a devastação não tivesse em nós, e soubéssemos de uma devastação pelo jornal, o estado que ficaríamos não é este. Então, pela equação exata dessa divisão que houve, não ancestral, num período da evolução e de um tanto de seres que não são todos, precisariam reencarnar num lugar bruto, muito bruto, onde a animalidade seria em primeiríssimo lugar. Veríamos como todos os animais, copularíamos como todos os animais, com uma diferença. Somos tão tremendo que poderíamos copular todos os dias e o animal copula uma vez por ano. Então significa que copular, dentro do critério da natureza humana e espiritual, é diferenciado de todos o reino. Nós, todos. Sendo que isto está na competência de que copular está numa potência maior do que possa existir. Porque ele tem uma potência que realiza uma velocidade e outra. E todos os seres que precisam disto, utilizam isto. E tiram de nós, ficamos menores. E vamos ficando menores, algo devastador fica maior, ou a luz também fica maior. Como isto pode produzir luz? E como pode produzir escuridão, escravidão? Isto é uma equação exata. Então podemos discutir a devastação com nossos semelhantes. De que tamanho a devastação que está em vós? Então nós não somos devastadores. Todos os demais são. E os que estão em outros continentes também são. Discutir é devastador. Se lemos no escuro e levamos isso para nossos semelhantes, é devastador. Só se lemos, claro, pela luz. Se é pela luz, será pela luz. Se é pelo escuro, vai ser pelo escuro. E é dominante. Então o escuro é dominante. É uma equação exata. Então só temos algo neste grande mundo. A luz que podemos acender quando entramos em nosso lar. Ela é exata. E a eletricidade é exata. E é uma luz. É uma luz externa. Mas quando lemos através de um conhecimento nosso, mesmo contendo essa luz, está no escuro, porque o escuro espiritual está em nós, e lemos no escuro. E fazemos de nossa vida aquilo que está no escuro. Ou fazemos daquilo pelo que está claro. Então, se apagar todas as luzes, fechar todos os olhos, e houver uma luz, terá o conhecimento da luz. Todas as luzes apagadas. Então, se esta potência divina estiver aqui, e esta potência divina for retida em nós, esta luz é natural, mas não é a luz que acendemos. É a luz do fundamento.
essa luz do fundamento em todas as passagens que temos, de campos de vida em campos de vida, valerá aquela que de fato é luz. Se não veremos outros campos de vida pelo escuro, pelo semi-escuro. Então, isto que estamos tratando é um conhecimento a mais? É uma leitura de um livro a mais? Se for, não adianta nada. Não adiantará nada. Aí precisaremos de mais uma ilustração muito diferente do que seja o mundo depois da morte física. Já foi dito por todos os seres de magnitude espiritual, o campo de vida que irá vai depender do campo de retenção divina que está em vós. É uma equação exata e é absolutamente incorruptível. É um conhecimento isto que adianta. Só é isto se dentro de nós há algo que ficamos menores em nossa arrogância, naquilo que entendemos, que fazemos e que somos, que realizamos até o nosso intestino, ficamos nada perante o Pai. Quando ficamos nada, a capacidade que haverá de lermos na luz acontecerá. Então saberemos o que é prosperidade, saberemos o que é miséria, saberemos o que é distúrbio, saberemos de tudo diretamente. Se há algo aqui entre todos vós, entre todos nós, de que está aí assim, dentro daquilo que entende de vós, recordem isto, do que entende de vós para onde vão daqui a pouco, o que realizarão amanhã cedo, por que intento farão, e haverá a possibilidade de alguma escolha. Então dizem de que há o livre-arbítrio. Só existe o livre-arbítrio quando a luz acende. Como haveremos de ter livre-arbítrio? Amanhã haverá livre-arbítrio de sermos manifestadores do Pai em qualquer lugar? Haverá. Se isto falarmos bem calmo, mas muito calmo, e haverá justificativas para isso, somos devastadores, fraudulentos. E acostumamos com isto porque todos são. Então vemos muito facilmente o fraudulento de outro e dificilmente o fraudulento de nós. Isto não é ofensivo, porque se for ofensivo é para esta humanidade inteira, porque ela se constitui assim. Ela foi promulgada assim. Ela foi ordenada assim. E é isto que manifestamos para os nossos semelhantes. E aquilo que nos manifestaram por nós, de nossos antepassados. Então Cristo, Ele não dirigiu o seu penhor, a sua voz, o seu intento para pessoas deste mundo. Ele falou, ele disse, para aquilo que estava acordando e precisava acordar, para retornar à origem, à sua origem. Como falaremos que precisamos retornar à origem? Quem está determinado a ficar onde está? Então sempre tratamos de algo muito importante. Então Cristo disse que deixaria os mortos enterrarem os mortos, e que os vivos se o seguissem. Isto é implacável, isto não é caridoso, isto é justo, é digno. E se não fosse, se cercaria de milhões, faria então um grande templo e atenderia milhões, e fariam com milhões de pessoas da natureza humana lá fora. E eles discutiriam, criariam núcleos, 1, 2, 3, 4, guerreariam entre si, como foi e como é.
Então, ele falava para aquela possibilidade de onde pudéssemos ter um conhecimento onde houvesse luz. E precisaríamos ter a revelação disto. Na totalidade que tinha, e quer dizer que a totalidade que ele tinha é que tudo aquilo que faz de nós, abraçando-se, todos os núcleos de entrada do que faz de nós, como seres da natureza humana e espiritual, não estivessem divididos em partes. Tivesse uma totalidade. Esta totalidade significa a presença de nós, em magnitude máxima, perante o Criador. Isto significa que não estariam metade isto ou metade aquilo. Mas diriam assim, mas e os meus semelhantes e todos aqueles que sofrem ao meu lado? Quer dizer que daqui 30 segundos, se não estiver, eles continuarão sofrendo ao nosso lado? Irão juntos. Irão juntos. Todos aqueles que sofrem ao nosso lado. A magnitude máxima que podemos dar é o exemplo. Muito mais que dar migalhas. Porque as migalhas, tudo que está em volta foi feito para dar. O Estado dá, não dá migalhas. Nós não somos o Estado. Nós somos filhos do Pai. E sabe qual é o exemplo? O exemplo sempre é. Já tantas vezes fazemos de conta que damos os exemplos. O exemplo é um estado que constitui de uma entrada principal para nós, a maior delas, no maior consignado possível, que é tratado neste reino moderno como a fé. Mas a fé nesse reino moderno ficou discutível. Discutimos a fé. Tenho pouca fé, muita fé. Ontem eu tinha fé, hoje não tenho mais fé, porque ela não me interessa ou interessa. A fé é um consignado máximo. Como quando o sol vem e temos o sol para nós, ele é absoluto. Então a fé está num reino. O que ofusca e o que tira esta possibilidade da fé é o que nós tornamos deuses. Podemos discutir a fé. Se tirar o elo de entrada de fé, não somos mais animais, não somos mais do espírito da natureza humana, somos meio bestiais. Saímos do circuito desta natureza e passamos para outra. Isto acontece e existe. Então, filhos desta vida, todos nós. Há um lugar para nós todos aqui agora, de tão simples que é, porque estamos acostumados que precisamos fazer muito esforço. O simples, como que é o simples? Aquilo que não há esforço. Então, olhem, para um fruto crescer, não há esforço. Ele é absoluto e simples. Não está mais na frente ou mais atrás. Ele está exatamente do tamanho que precisa. De noite. Mas nós ficamos divididos. Nós somos algo inacreditável. Então, a semente da vida. Eles olham a obra da semente da vida, quer dizer que quanto mais a retenção divina está em nós, o milagre está presente. E ele afina a sensibilidade, ele afina o instinto. Ele dá a capacidade de termos o ato em si mesmo.
as desculpas desaparecem e temos um feitio. Este feitio é algo da maior herança possível que podemos realizar e dar e fazer para expressar-se. É a maior de todas. Então, neste feitio entre nós, o feitio entre nós é trazer para a origem, não para o discutível. E de quebrar a arrogância o máximo que puder, e quebrar a arrogância sempre ofensivo. Tudo que vai do original para a arrogância é ofensivo. Se temos esta revelação, é o tamanho em nós do que é ofensivo. De que tamanho sou o guardião da minha arrogância. E tudo que ofendê-la vai ter uma resposta. Então, neste efetivo entre nós, há algo que vamos caminhar juntos, pela potência divina que aqui está. Não por empréstimo, porque ela reina em absoluto. Só que gastamos toda ela antes dela realizar em nós o que precisa. Gastamos e despendemos todas elas em nosso percurso de vida e de vidas. Sempre atinente. Aonde pisamos, pode interccionar com algo. Este intercciona com algo. Então, se pisar algo, no que intersecciona nós, haverá uma reação. E assim por diante, são milhares e milhões. Então existe algo para nós. Naquilo que está totalmente em esquecimento nesta vida, do milagre. Pronunciou-se algo, para uma voz que disse para outra voz, que disse para outra voz, e chegou nesta terra. Haverá uma passagem neste esquecimento imenso, nessa escuridão imensa, nesta dor imensa, uma passagem. Esta passagem não estará em algum lugar onde vamos caminhar por muitos e muitas léguas. É um lugar que é sempre onde está, e onde está pronto, seja para quem for nestes bilhões de seres desta terra. Uma passagem. Nesta passagem existe uma porta. Então, se esta passagem viesse para nós, e aparecesse para nós uma porta, ela tem uma inteligência incorruptível, como já tratamos. Essa inteligência incorruptível desta porta, ela instantaneamente mede na capacidade da potência divina em nós. E de que essa potência divina em nós instantaneamente abre esta porta, e sempre será eternamente enquanto existir a progressão humana, e onde ela estiver, existe passagem para passar, existe outra passagem para outras passagens, existe uma passagem para outras passagens, existe uma passagem para todos vós. Eram invisíveis, estão visíveis. Por onde passaram? Nesta passagem, existe um indicador e uma apólice de um trajeto. Os ritos de passagem. Os ritos de passagem diz que todos e todos haverão de cumprir um rito de passagem para adentrar esta passagem e para passá-la. Todos que passam sempre contará para o outro igualzinho.
Nesta passagem, quando esta porta se abre, no esgotamento de nossa arrogância, onde estamos desfalecidos de tudo, e estamos, e que toda a arrogância que produziu toda a miséria possível, mesmo que toda essa miséria possível seja milhares de assentos construtivos lá fora, seja o que for. Então toda discussão se Deus há ou não há desaparece, porque não somos nada para discutir Deus e nem discutir-se nada. Somos nada. O nada não discute apenas o que é nada. Discute escuridão com a escuridão. Não fornece, só faz fenecer. Quando adentramos neste rito de passagem, o que significa o rito de passagem sempre tratamos. Aquilo que faz nascer e o que faz morrer, ninguém volta do que nasce. Apenas pelas passagens da morte, mesmo que reine por alguns minutos, entrará por uma passagem e sairá para outra. Ninguém volta ao útero depois que veio para esta terra e respirou o ar. De nós que respiramos agora, de graça, e que infestamos este ar de graça. E quando adentramos, não é como adentrar na velocidade dos passos. Algo de uma velocidade maior nos traga, nos leva. E adentramos um campo de estado, de que não é uma paisagem, podemos estar com os olhos fechados, totalmente fechados. Entramos no reino do descanso. Já que o reino do descanso, como em muitas vidas e vidas, e como nesta vida, que estamos relativamente descansados, um pouco, muitos, o descanso absoluto. Um descanso absoluto é de tal maneira que parece que estamos com o pé no céu. E quando, nesse descanso imenso, junto com este descanso imenso, como num rito de passagem inexorável, entramos no reino e na propriedade da gratidão. Porque quando estamos infinitamente descansados, em descanso de um cansaço imenso, só nos algo aproxima inexoravelmente a gratidão. E a gratidão vem e ficamos gratos. E a gratidão é um estado de rito de passagem inexorável. Ela reina em nós da natureza humana e espiritual, a gratidão. Perplexo é o mundo externo, que a gratidão é passageira, é limitada, está dentro de nossos interesses. Esquecida totalmente. Então, mas reina em nós, é um tipo de gratidão. Medíocre gratidão. A gratidão absoluta é que entramos no reino de onde a integralidade de nós e a potência divina que reina em nós, ela floresce. Descanso profundo e gratidão. Oh, meu Pai, só pode ser o meu pai, ou a minha mãe, ou meu pai e minha mãe. E quando a gratidão, neste rito de passagem, nesta tríplice conjugado, um grande descanso, uma gratidão gigantesca. Entramos em oração nesta tríplice. A oração fica natural, porque levantamos a cabeça para cima e diz ao meu Pai, entramos em oração. Então, oração significa um consignado do Filho com o Pai.
Então a oração não é para miseráveis. A oração é para qualquer um que fosse que esteja, e esteja em prontidão dentro desses 3 estágios. Então não entramos em oração porque pedimos muito por isto, por aquilo. A oração, por conseguinte, é um estado tão grande, e a velocidade deste é tão grande, que traz para toda a Terra e nisto que traz para toda a Terra, as inteligências todas que é para cada um de nós, faz pelo merecimento, pelo que é justo e pela lei por nós. Então tudo que está escrito lá do que precisamos, do efetivo de uma moléstia ou no efetivo de uma moléstia, do que sentimos, onde está a nossa razão, e que qualquer tipo de moléstia. Então primeiro espalha-se, e depois deste espalha-se vem para cada um de nós. Existe um apêndice aqui. Todos os seres invisíveis aos vossos olhos também estão. Neste apêndice que vamos tratar, é que existe uma comunicação de seres aqui, daqueles que estão invisíveis e visíveis, e daqueles que, dentro de algo não entendível, querem entregar algo para cada um daqui. Mas querem muito entregar, como um dia, quando, desta virada do visível para o invisível, talvez seja vós que quer entregar em desespero para alguém que está aqui, em dor, e pede, posso entrar e levar isto? Que tens em mão? Se nesta visão do que tens em mão vai afundar mais os vossos semelhantes, diz não. Toma esta essência, segura ela, foi feita para aquele vosso semelhante, traz ela para ela. Então, se entendemos que ele está precisando por pré, na verdade ele está precisando para o cabelo. O que sabemos dos nossos semelhantes? Podemos desviar caminhos daquilo que intentamos. Então, só apenas a inteligência maior sabe do que precisa nossos semelhantes, seja quem for. E esta capacidade de reunir seres espirituais em campos de vida diferentes, que ficam apenas invisíveis, mas são exatamente assim. Vão abraçá-los e dizer como demorou para conseguir abraçá-lo, e trazer o que meu intenção máxima por vós. Porque precisa dar certo, é difícil estar nesse mundo, e é difícil dar certo, precisa dar certo. E o que é dar certo? Não vos iluda com besteiras, com simetrias, com ganâncias imbecis, com luxúrias em todas as partes. Não se iludam, porque vão perder algo mais precioso de tudo, a potência divina que se escoa. E ficamos pobres. Esta é a voz que vão dizer para todos. Cada um, repetimos sempre, daquilo que gostamos de ouvir e de tratar, de um anjo da guarda, de um guia, de um semelhante que recorda totalmente de sua passagem e de sabe quanta besteira criou. Está desesperado por entregar algo. Cuidado, pelo amor de Deus. Assim sendo, levante vossas mãos, todos nós, porque temos mãos e temos o poder de levantar as mãos. Assinalamos assim aqui, perante todos os seres que aqui reinam e das inteligências que aqui reinam, dão o facilitador para todos nós aqui reinar. De que tudo
de que vão recepcionar cada um de nós, Abigail também, todos vós. Uma essência prodigiosa, produzido pela visão maior do que de fato precisamos, mas se esta essência vier, ir para as nossas profundezas e depois ela retornar das profundezas mais doentias, iluminá-las, depois ela retornar e curar nosso fígado. Já que o fígado também representa uma parte dele da mais sutis, mais sutis, mais sutis lá na profundeza. Depois temos algo que está adoecido, mais exteriormente possível, até que um aparelho humano possa ver. E assim, como se abdicássemos de todos os impropérios que entendemos de nós e do que realiza cada passo de nós nesta vida, fosse nada perante o Pai. E a sinalização disso é nossa. Nós sinalizamos perante a lei, perante o que é justo. Então, Senhor, que reina na possibilidade da minha existência e de tudo que recebo para manifestar como ser da natureza espiritual, então não está distante. Apenas tudo aquilo que separa não está, e o simples acontece. Nossas mãos podem formigar um pouco. Então, se existe um indicativo de um ser que está invisível e de que precisava muito estar convosco, também pode, pela presença, pela urgência. E ele entra no estado de gratidão tanto quanto nós, e entra no estado de oração tanto quanto nós, e oramos e estamos gratos numa imensidade. E a luz, alguma luz se acende. Então, neste elo crístico de retornar à origem, não há o que não possa ser curado. Assim sendo, podem abaixar as mãos quando queiram apenas. Existe um reino para nós. Um rito de passagem inexorável que sempre reina onde a oração e essa tríplice circunstância está. A consagração. A consagração está numa velocidade muito maior do que tudo. A consagração é quando nos sentimos eleitos outra vez. E nesta era moderna crística, a consagração efetivou-se pela taça principal, pelo grande cálice. E este cálice elevou-se. E o Espírito Santo, aquilo que é invisível da manifestação, se faz. Isto está entre. Este cálice se separa entre. Que módico de som que não poderia existir. Ele separa a vigília
daquilo que está pelo escuro e daquilo que está pelo claro e pela luz. E esta vigília permanente nesta terra, esta vigília permanente em centenas de milhares de campos de vida, transitórios. Então a luz significa aquilo que vamos poder saber com clareza. E a chance de nosso conhecimento, aquilo que é nossa leitura, ser mais ou menos. E pelo mais ou menos vamos caminhando. Provavelmente vamos para um grande engano. E aí vamos procurar nossos semelhantes que também estão em grande engano. Vamos nos abraçar e criar uma coletividade. Primeiríssimo lugar, o Pai, a possibilidade única de nos fazermos de deuses e sair andando por esta terra. Salve, filhos e filhas,